Você já sentiu como se tivesse uma força invisível segurando você? Como se todo dia fosse quase uma batalha contra a procrastinação, o medo e a dúvida? Então, nesse vídeo, eu vou te falar o que o Steven Pressfield, o autor do livro A Guerra da Arte, chama de a resistência, que é uma força poderosa que vive dentro de cada um de nós e que fica nos atrapalhando de conquistar o que realmente importa. Imagina como se fosse um inimigo interno que fica sabotando as suas melhores intenções, tornando cada passo em direção ao seu propósito uma verdadeira guerra. Mas aqui que está o segredo. Tem uma maneira de vencer essa guerra e é sobre isso que vamos conversar agora. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem livros que chegam na nossa vida como um divisor de águas. E A Guerra da Arte, com certeza, para mim, é um desses livros. Desde que eu comecei a ler, já nas primeiras páginas, eu senti que eu estava na frente de algo transformador. Um texto que me desafiava a enxergar não só o mundo em geral, mas principalmente os meus próprios hábitos de uma forma totalmente nova. É aquele tipo de leitura que não tá só te informando algo, mas parece, sabe, que te incomoda, quase se estivesse te sacudindo para te inspirar a fazer as coisas diferente. A sensação era de estar recebendo quase um chamado para despertar mesmo, um convite de reavaliar a forma com que eu estava encarando os meus projetos, os meus sonhos e os obstáculos que estavam impedindo que eu avançasse nos meus planos. Então esse livro não é um manual de autoajuda, é um guia de guerra mesmo para uma alma criativa. E honestamente nunca teve um livro que eu sublinhei, rabisquei e escrevi nas bordas tanto quanto eu fiz nesse livro. Se você é alguém que também sente que está constantemente se sentindo bloqueado, que está sempre procrastinando ou sem conseguir expressar quem é você, o seu potencial, essa leitura com certeza também vai ser um divisor de águas para você. Então vamos começar falando sobre o conceito principal desse livro. O conceito principal do livro do Pressfield é o conceito da resistência. E ele explica isso de uma forma que parece que faz tudo fazer sentido. Ele descreve como se fosse uma força invisível que mora dentro de cada um de nós, como se fosse uma energia que surge sempre que a gente está tentando fazer algo significativo. É como se fosse um empurrãozinho contrário ao que a gente está tentando fazer, quando começamos a planejar um novo projeto ou uma nova rotina, qualquer coisa que vai exigir bastante esforço da gente e também uma certa coragem para realizar. E não é uma resistência comum, sabe? É como se fosse uma força habilidosa mesmo, que se disfarça de várias maneiras. Pode se apresentar como um medo que te paralisa, uma preguiça daquelas irresistíveis, ou então racionalização que seja bem convincente. E o principal, né? As distrações constantes, e tem gente que até demonstra isso como uma doença inesperada. A resistência é como se fosse um inimigo interno, sempre tentando sabotar essa jornada em direção ao que realmente importa. E é como se fosse uma força implacável, não importa o quanto a gente tem que se livrar dela, parece que ela sempre tá lá, disposta a nos derrubar, qualquer chance que a gente dê. E entender como que ela é e como que ela opera na sua vida é um primeiro passo para enfrentar. Então, a seguir, a gente vai falar sobre como travar essa batalha contra a sua resistência. A resistência não é algo que superamos uma vez e nunca mais precisamos enfrentar. Ela é uma batalha diária. Cada manhã, quando a gente acorda e pensa no que vamos fazer para nos dedicar ao nosso trabalho, seja um trabalho criativo ou algum objetivo que a gente está tentando alcançar, alguma prova, a resistência vai sempre estar lá, esperando por nós. E é um oponente persistente, ele não desiste. O Pressfield ensina que ao a gente ficar enfrentando ela repetidamente e conseguindo ver um avanço no nosso esforço, a gente começa a ganhar força contra ela. É como se a gente estivesse subindo de skill. A resistência não vai desaparecer por completo, mas ela começa a perder esse domínio absoluto que tinha sobre nós. Então é um processo realmente gradual. O problema é que se você também fica perdendo para ela constantemente, você mesmo começa a desacreditar do que você pode fazer.
É como se fosse uma guerra em que cada pequena vitória vai importar. Porque a decisão de ignorar as distrações e de não ouvir aquela voz que fica falando para você deixar para amanhã e você se levantar e agir mesmo sem estar com vontade, essas pequenas conquistas vão se acumulando e a resistência vai enfraquecendo. Então, com o tempo, a gente percebe que, embora ela ainda está ali, ainda exista, nós já criamos várias ferramentas e principalmente a disciplina para continuar brigando e conseguir ganhar. E essa batalha mesmo é o que também dá sentido à nossa jornada. Mas não é só saber disso que importa. Também temos que tomar cuidado com o que está ao nosso redor. E eu vou te alertar sobre isso agora. O Pressfield nos lembra também que o ambiente ao nosso redor vai ter um papel crucial na luta contra a resistência. Igual nos dizia o Carl Jung no vídeo que eu fiz anteriormente, que eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para você assistir depois. Ele dizia que realmente tem momentos em que a gente está em situações muito difíceis e que realmente impossibilitam a gente de agir. Que às vezes são responsabilidades que são muito pesadas, desafios financeiros, circunstâncias que a gente não consegue sair, que drenam a nossa energia até quase zero. Mas, grande parte das vezes, a gente também se permite viver num estado em que tem sim espaço para fazer alguma coisa, mas somos nós mesmos o problema nesse momento. Nós estamos nos sabotando e dificultando que a gente consiga melhorar essa oportunidade. E inclusive a forma com que nós deixamos o nosso ambiente pode ser um fator que amplifica muito ou minimiza essa resistência. Porque imagina uma pessoa que está ali num ambiente caótico, além de tudo cheio de distração, está ali estudando do lado do videogame, está estudando enquanto mexe no celular. Percebe que muitas vezes o problema é você mesmo, você está deixando essas coisas acontecer? Embora elas sejam difíceis de lidar, tem como você lidar. Então você está sendo o problema e você está atrapalhando você mesmo. Também existe a possibilidade de você estar tendo que precisar lidar com pessoas negativas e que ficam desdenhando dos seus sonhos e dos seus desejos. Isso também pode tornar a resistência ainda mais poderosa e difícil de derrubar, porque além de você brigar com você mesmo, você tem que brigar com as pessoas que estão ao seu entorno. Mas no fim, o Pressfield fala que acaba cabendo a cada um de nós a escolha de como vai reagir frente a isso. Se nós sabemos que é isso que vai nos afetar, por que a gente continua permitindo que esse ambiente se mantenha ali? A resistência é sempre interna, vai acabar cabendo a cada um decidir se vai permitir que ela vença ou se vai encontrar alguma forma de agir, mesmo que as condições não sejam ideais. Mesmo que não seja para fazer o problema desaparecer, mas pelo menos para tentar ir ali manipulando para que ele se reduza, pelo menos. E será que você está sendo soterrado pela resistência? Eu vou te ensinar a descobrir isso agora. A resistência tem muitas maneiras de se demonstrar e identificar os seus sintomas é essencial para perceber que ela está ali e então conseguir vencê-la. A procrastinação é com certeza o mais óbvio de todos, é aquele pensamento confortável de vou fazer amanhã. E muitas vezes esse amanhã nunca chega. Porque, como ele diz, é muito mais fácil para a gente se sentir confortável com a possibilidade de só tô deixando para fazer amanhã, do que a gente realmente admitir que a gente tá sempre procrastinando, sempre jogando para frente e a gente nunca vai fazer. Outro sintoma comum é a criação de drama na nossa vida. Porque quando a gente se sente bloqueado, muita gente pode inventar histórias complicadíssimas e problemas ou desculpas para justificar essa falta de ação. E pior ainda, algumas pessoas vão ao extremo de usar até doenças ou dificuldades como escudos, quando na verdade ele pode até tá enganando as pessoas ao seu redor, mas internamente você sabe que isso é só uma forma de você manter o conforto, de explicar o porquê que nada tá dando certo, colocando a culpa em um problema de saúde, em algo externo. E você sabe que as pessoas não seriam tão carinhosas e compreensivas se você simplesmente dissesse, eu não fiz novamente porque, como sempre, eu tô me auto-sabotando. Do que se você falar, eu não fiz nada hoje porque eu tava morrendo de enxaqueca, então eu vou ficar aqui deitado o dia inteiro. E é doloroso admitir, mas há quem transforme suas
próprias limitações num espetáculo, mobilizando a compaixão dos outros para evitar de enfrentar a realidade, de que a mudança depende sim do seu esforço pessoal. Não estou menosprezando a força que os problemas ao seu redor vão ter, mas se você simplesmente se entregar a isso, também não, com certeza não vai ser o que vai te ajudar. E é isso que eu falei, não é sobre enganar os outros, é sobre enganar a si mesmo. Você sabe que você está se enganando. A resistência, ela vai se infiltrando em todas as áreas da vida, e quanto mais consciente você tiver desses truques, mais preparado você fica para vencê-la. E vamos supor que você decida que nem vai lutar. Você já pensou no que pode acontecer? É isso que a gente vai falar agora. E se você decidir que vai deixar a resistência vencer? O resultado acaba sendo uma vida sem sentido, que vai ser cheia de frustração e de descontentamento. É como se você fosse alimentando aquele vazio interior que no fim vai se virar contra você mesmo. Que a gente sente que tem um propósito, mas se a gente não fizer nada, só vai ficar o vazio. A resistência pode nos levar a buscar válvulas de escape que só vão piorando cada vez mais a situação. Vícios, compulsões, consumismo desenfreado. E é quando a gente começa a culpar o mundo, as pessoas ao redor, qualquer coisa que nos tire a responsabilidade e o peso de ter feito escolhas ruins e ter feito tudo da pior forma. O Pressfield chama isso de resistência clínica, que aparece às vezes na forma de depressão, de ansiedade e outros males que muitas vezes são agravados pela falta de conexão com o nosso verdadeiro propósito. E não vão faltar indústrias prontas para explorar essa fraqueza que você está criando. Eles vão vender soluções fáceis, um remedinho milagroso, soluções imediatas que só vão te deixar cada vez mais e mais perdido. A resistência é uma força que precisa ser enfrentada, porque se a gente não lutar, a gente paga o preço de uma existência vazia, e eu tenho certeza que ninguém quer isso. Pressfield também diferencia pessoas que são artistas das fundamentalistas. Vamos descobrir agora qual deles você é. No livro, Pressfield traz essa distinção e eu achei fascinante porque realmente você consegue se ver e ver as outras pessoas ao seu redor exatamente distinguidas entre o artista e o fundamentalista. Porque o artista é alguém que abraça a vida como um processo de crescimento. Ele se permite fazer as coisas, criar, falhar, se reinventar. É aquela pessoa, sabe, com uma energia positiva que você sente que você tá conhecendo alguém que tem um propósito claro, que tem uma vontade de viver. É aquela pessoa que busca coisas novas, que se arrisca, faz perguntas difíceis, que não se esconde atrás do fácil, do confortável. Já o fundamentalista é alguém que não suporta nenhuma incerteza. A liberdade faz mal para ele. Ele se agarra ao passado, ao que é conhecido, ao que é confortável e resiste a qualquer mudança. Ou seja, ele se agarra àquilo que é fundamental. Por isso esse nome. É alguém que, diante de uma complexidade de uma vida moderna, escolhe o conforto das velhas certezas, ao invés da coragem de explorar novas possibilidades. E o Pressfield alerta que quanto mais medo a gente tem de um projeto, mais significativo ele é para o nosso crescimento. Que o medo é como se fosse um sinal de que sim, a gente está no caminho certo. E o desafio é enfrentar esse caminho e seguir com toda a energia. Ele também faz a diferença entre amadores e profissionais. Eu vou te explicar isso a seguir. Outro ensinamento central do livro dele é a diferença entre amador e o profissional. Porque o amador é aquele que permite que a resistência domine ele. Vai adiando o projeto, desiste ao primeiro sinal de dificuldade, trata sua arte como algo secundário. Faz um belo drama para justificar tudo que não fez, põe a culpa em Deus e no mundo, mas nunca ele mesmo fez algo de errado. Nunca. Já o profissional, por outro lado, encara o seu trabalho com toda a seriedade. Mesmo tendo medo, tendo insegurança, ele tá ali, tá comprometido. É disciplinado e entende que a inspiração vem do esforço, não de ficar esperando que algo caia do céu. O profissional não vai deixar se abalar pelos fracassos, porque
porque ele sabe que eles fazem parte do processo de crescimento. E aqui tá o ponto. A gente não tá falando não de um trabalho exaustivo, sem sentido. A gente tá falando de dedicar o seu tempo e sua energia ao que realmente importa pra você, o que dá sentido à sua vida. Não estamos falando aqui de se matar de trabalhar pra deixar seu chefe mais rico. E ser um profissional é respeitar isso, de que você tem uma vocação. Coragem pra seguir em frente, mesmo quando a sua resistência parece insuportável. A guerra da arte é quase um guia para quem enfrenta esses bloqueios e autossabotagem. O que no final das contas é todo mundo, né? Todo mundo passa por isso. E queria que você respondesse para mim nos comentários. Qual que é o projeto que mais desperta a resistência em você? Aquele que você sabe que precisa começar, mas sempre encontra uma desculpa para adiar. E o que você poderia fazer hoje, fazer agora, para começar a vencer a resistência? Essa é uma pergunta para você refletir sobre os seus próprios bloqueios e dar aquele primeiro passo para superar. Tem ainda muita coisa para explorar nesse livro, eu vou ainda compartilhar mais insights em futuros vídeos, mas queria deixar aqui a ideia central para a gente focar realmente e começar a acostumar com essa ideia de que a gente tem sim que brigar pelo que a gente quer. Então eu queria que você se inscrevesse no canal para acompanhar comigo essa jornada. Espero que esse vídeo tenha te convencido também a ler o livro na íntegra, ele é um dos melhores livros que eu já li na vida. Vou deixar o link dele aqui embaixo. E até a próxima narrativa.